Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. É impressionante como políticos de diversas correntes, à direita, à esquerda, se alienam da realidade social, da realidade econômica. E amanhã, inclusive, falaremos um pouco mais sobre uma dessas reações. Mas hoje, vamos tratar um pouco aqui da chance provavelmente derradeira de evitarmos o ataque ao benefício de prestação continuada, chamado BPC. O benefício de prestação continuada é, por sua natureza e por aqueles que são beneficiados pelo programa, o BPC, ele é o mais importante programa assistencial no Brasil. O Brasil não tem o chamado Estado de proteção social, de bem-estar social, o colchão de proteção social. Nós temos aqui alguns colchonetes finíssimos para algumas situações. Mas a prova de que não há o estado de bem-estar social é o número dos atirados à miséria, à pobreza extrema, a inteira falta de perspectiva material. E aí, a escola, o médico, o trabalho, a renda, a dignidade de poder trabalhar e sustentar a si e aos seus com o próprio trabalho, tudo isso se torna irreal, uma utopia. E só há, dia após dia, a tentativa de sobreviver. O benefício de prestação continuada, ele é para idosos que não têm previdência. E eles são muitos em todo o Brasil. E também para pessoas com deficiência, sem possibilidade de trabalharem, e que tem uma renda que não garante o sustento, a sobrevivência, que dirá os cuidados que aquela deficiência exige. O benefício é uma corda para que a pessoa se segure. Ele não a remove, não a resgata daquela situação. Mas é apenas uma tentativa de evitar que ela afunde pela falta de possibilidades materiais de sobrevivência. No final de 2024, nós tivemos aquela apresentação pelo governo de um pacote de medidas que trouxe esse pacote trouxe o que é inédito, um teto para o crescimento do salário mínimo. Essa é a realidade. Um teto. Porque ele passa a vincular-se
aos parâmetros estabelecidos pelo novo teto de gastos. E não mais pelo crescimento da economia. E, claro que está garantida a recomposição em razão da inflação oficial, que é muito diferente da inflação real, sempre é. Trouxe também uma redução dos que têm acesso, dos que podem ter acesso ao abono salarial. Uma redução gradativa, mas aí haverá um novo teto, um salário mínimo e meio, não mais 2 salários mínimos. E o BPC. Muita gente, ou porque não entendeu, ou porque tem como compromisso pessoal ou partidário a defesa incondicional do governo, e não só dentro do PT, mas também em partidos aliados, muita gente começou a defender, a dizer, a repetir que não havia ataque ao BPC, que era apenas um pente fino. Olha, sempre que o Estado anuncia um pente fino, mas já prevendo qual será o resultado financeiro, desconfie. Porque se você vai fazer o pente fino, você não sabe o que vai encontrar. Como é que você estabelece o resultado a priori? Porque não é um resultado, é uma meta. E pente fino com meta a ser atingida não é pente fino. E mais, combater fraudes, fiscalizar o cumprimento do programa, evitar que haja roubos, desvios. Essa é uma obrigação permanente do Estado. Não precisa de um projeto defendendo isso. Essa é uma obrigação que o Estado tem na defesa da res pública, na defesa da coisa pública, do dinheiro do povo e do próprio programa. E até para impedir que beneficiados pelo programa não sejam atingidos pela falta de recursos porque houve fraude, houve desvio. Então, combater fraude, desvio, roubo é uma obrigação permanente do Estado. Não era isso que estava lá. Não era esse o mote, a motivação da proposta. Na verdade, a tentativa de reduzir o gasto com o BPC. Não pelo combate a desvios, a fraudes, porque isso, repito, é obrigação permanente, mas por um processo capaz de dificultar o acesso ao BPC ou a continuação do recebimento do benefício. E claro, não é maldade gratuita, é a obsessão pelo teto de gastos, pelas metas estabelecidas. Um laço em que o governo se jogou, se lançou, enfiou a cabeça naquele laço, voluntariamente. O teto de gastos, que era uma grande porcaria, incomodava inclusive o Congresso, e o Congresso abriu as portas. Vamos derrubar esse teto? E o governo tem até agosto de 23 para apresentar um esboço, um projeto, um arcabouço, por isso esse nome
durou tanto tempo, até hoje chamam de arcabouço. Não é arcabouço, já está em vigor. É um teto de gastos, como o próprio Haddad admitiu à Folha de São Paulo. Em entrevista à Folha, ele chamou de teto de gastos. E é isso, é teto de gastos. E quando o governo apresenta a sua proposta, ele traz lá um novo teto de gastos. Menos estúpido que o anterior, mas já programando para daqui a pouco uma grande contradição. Por isso, aqueles movimentos meio encabulados do Haddad e da Simone Tebet para acabar com as garantias constitucionais do orçamento da saúde pública e da educação pública. Ora, não há a menor dúvida, chegará um momento, isso é matemático, isso não é uma possibilidade política, nem sequer uma possibilidade econômica. São curvas que se direcionam para o mesmo ponto e vão se encontrar e são incompatíveis. Chegará um momento em que ou se derruba essa garantia constitucional para educação e saúde, de pisos de investimento, ou derruba-se o teto de gastos. O teto nem deveria existir como tal. Nem deveria existir. Você já tem a lei de responsabilidade fiscal. Você já tem os tripés. E o tripé da economia, o tripé da administração pública, e todos eles convergindo para a ideia de que o governo deve evitar crescimento das despesas, trabalhar melhor despesas não discricionárias. Mas há um problema central. Não adianta se esquivar. Não adianta evitar o tema. É a dívida pública. O serviço da dívida é o grande buraco que pega a riqueza pública, que passa pelo Estado e é atirada para os cofres particulares. De pouquíssimos. Cofres imensos, mas de pouquíssimos. A dívida pública tornou-se um grande mecanismo de garantia de rentabilidade para o capital, garantia que na economia brasileira ele não vai encontrar na economia real. Você tem a garantia da alta rentabilidade com a Selic, que é indexador de grande parte da dívida pública. Cada ponto, e a semana que vem falaremos disso, porque vamos ter outra paulada, outro aumento na Selic. Semana que vem, e vamos falar sobre isso. Mas cada aumento hoje, houve um momento que representava 48, hoje está representando 55 bilhões de reais de impacto na dívida pública. E aí, pressionado, inclusive pela imprensa, que muitas vezes reproduz argumentos sem analisá-los. Reproduz argumentos do capital financeiro, da Febraban, de corporações, dos rentistas, que têm influência, dos grandes rentistas, não dos pequenos, dos grandes rentistas. E vem, corta gasto, corta gasto, corta gasto. Olha o déficit, olha o déficit, olha o déficit. Nada será resolvido com essa análise, faz de conta, sobre déficit ou superávit primário. A questão é o déficit nominal. E o déficit nominal
tem a ver com dívida pública. E nesse pacote de fim de ano, tentando atender ou reagir àquela pressão, vem o pacote que foi apresentado para ser festivo. Olha, vem aí a extensão do limite, do teto de isenção do imposto de renda para até R$5.000. Esse anúncio foi feito, mas ele não é realidade ainda. Se for, será para o ano que vem, mas isso depende do Congresso. O que é real, palpável, tangível, de aplicação imediata, era o ataque ao reajuste do mínimo, ao aumento do mínimo, não ao reajuste, mas ao aumento do mínimo. O reajuste está garantido, o aumento passa a ter um teto vinculado ao teto geral. O ataque ao abono salarial, ao Fundeb, é fácil, não é falar em educação, mas tentar tirar recursos do Fundeb. E o ataque ao BPC, que é o mais cruel. E aí, ações chegaram ao Supremo. Aliás, o Congresso deixou o pacote menos ruim no que se refere ao BPC. Já houve no Congresso uma pressão e aí ficou o compromisso de o Lula vetar aquelas exigências de comprovação do nível de deficiência, etc., que era, na verdade, uma maneira de dificultar, burocratizar e, em muitos casos, inviabilizar. Então ficou acordado, isso aqui não vai passar. Então, não, o Lula veta. E aí o Lula veta e os seus saem dizendo, olha só, vetou. Não, mas vetou o que saiu do governo. E esse Congresso, que é majoritariamente reacionário, acabou deixando o pacote menos ruim. E muitas vezes só porque queria expor o pacote do governo. O governo deu espaço para isso. Mas agora, a Associação Brasileira de Advogados, não só ela, outras associações e partidos políticos, entraram com uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade dessas mudanças. Por exemplo, a Associação Brasileira de Advogados argumenta que as novas exigências podem excluir pessoas vulneráveis, especialmente em regiões com infraestrutura precária. E o Nunes Marques, relator do caso, destacou, ao optar por um rito abreviado, a importância social do tema. Ele não votou, não entrou no mérito, mas pediu que o governo se manifeste, que a Advocacia Geral da União se manifeste. Então, a nova legislação, cadastro biométrico. É necessário que os beneficiários realizem um cadastro biométrico para garantir a autenticidade das informações. Em muitas partes do Brasil, não tem como. Não há nem essa tecnologia disponível. Os beneficiários devem atualizar seus dados regularmente sob pena de suspensão do benefício. Revisão dos créditos de renda e outras condições para o acesso ao benefício. Inclusive havia a seguinte ideia dos limites por domicílio e por família. O que era, obviamente, um truque para, em alguns casos, cortarem 50% do benefício. Como, aliás, já fizeram com as viúvas na reforma previdenciária. Um ataque
as pensões. Houve um roubo. Pensionistas foram roubados. Muitas vezes em metade. E aquilo não é presentinho do Estado. Não é benefício gratuito. Aquilo é um contrato. O sujeito passa a vida trabalhando e contribuindo, trabalhando e contribuindo. Em um golpe, arrancam metade da pensão da viúva, do viúvo. Não, a Previdência. A Previdência, só ela, o que arrecada e o que gasta, ela é superavitária. Só que dinheiro da Previdência é usado para outros programas, que são importantes, mas deveriam ter outras fontes de custeio. Outras fontes para a garantia da aplicação daqueles programas, da execução daqueles programas. E dinheiro da Previdência é usado para pagar custo de dívida, para pagar serviço de dívida, para pagar juros da dívida. Dinheiro da Previdência. Além da perda de arrecadação com a precarização do trabalho, com a uberização do trabalho, com o trabalho que muitas vezes não tem a menor garantia de renda. O cara não pode se comprometer nem com ele mesmo a todo mês depositar na Previdência. Ele não sabe o que ele vai ganhar amanhã. Mas aí vem alguns e usam o eufemismo. Não, vocês agora são empreendedores. Vocês são empreendedores. A Previdência perde contribuintes, perde recursos com o uso do que ela arrecada para outros fins. Então, essa associação de advogados argumenta que as novas exigências ignoram a realidade de muitas regiões do Brasil, onde a infraestrutura básica não consegue garantir o atendimento dessas exigências. E destaca que a falta de acesso à tecnologia e a complexidade burocrática podem dificultar o cumprimento das novas regras. E que a atualização cadastral periódica pode ser um desafio para idosos e pessoas com deficiência. E aí há o risco da exclusão. Dificuldade de locomoção, falta de acesso a serviços essenciais em áreas rurais. O Brasil é imenso, o Brasil também é o sertão, também é a Caatinga, também é o Pantanal, a Amazônia profunda, populações que muitas vezes ficam ilhadas. É preciso levar isso em conta. O Nunes Marques já destacou a relevância social do tema e a decisão poderá ter um impacto significativo na vida de pelo menos milhares de brasileiros. A PGR e a Advocacia Geral da União vão se pronunciar sobre o caso, depois o processo estará pronto para ser julgado em plenário. E repito, é bem provável que a realidade social seja considerada pelo Supremo, e não apenas a formalidade jurídica. Mas, na essência, é preciso entender que esse ataque, que o governo sabe que é ruim para ele próprio, inclusive eleitoralmente, mas ele é feito por causa de compromissos assumidos e relacionados com o novo teto de gastos, que está relacionado, é filho direto da dívida pública. Assim como os déficits são filhos diretos da dívida pública.
Não adianta trabalhar só com déficit primário. É o déficit nominal que expressa a realidade fiscal. Eventuais superávites, ou pelo menos que se zere o déficit primário, esses números nada significarão. O que conta é o déficit nominal, é a dívida pública. Esse é um assunto central para que se tente resolver os problemas fiscais e, consequentemente, sociais e de capacidade de investimento público. Mas amanhã voltaremos a esse tema para mostrar que também a oposição vê os programas sociais com desdém. Grande parte da oposição. E chega, em seus discursos, a ameaçar a existência desses programas, que são essenciais. Não são presentinhos, não são favores. É o contrato social brasileiro, tácito, mas que tem expressão escrita em parte da Constituição